Gravando. Moda e mediana. Esperamos que ao final dessa aula você seja capaz de calcular a moda e a mediana para dados discretos e dados em classes. Mediana. Considerando uma distribuição cuja ordem dos seus elementos está de forma crescente. A mediana, que é representada por esse símbolo aqui, ó, x com til, lembre que x barra é média, e esse x com til em cima é mediana. É o valor que divide a amostra dos dados em duas partes iguais, ou seja, 50% dos dados estão abaixo da mediana e os outros 50% estão acima da mediana. Tudo bem? Aí, você tem um problema. Quando a variável é dada por meio de dados discretos, lembra disso? A mediana vai ser calculada da seguinte forma. Como que você vai obter, na verdade? Você vai pegar a quantidade de elementos da sua distribuição, somar mais um e dividir por 2. Isso você vai obter a posição do elemento central. Isso quando a sua distribuição, os elementos da sua distribuição, ou seja, o total de elementos, for ímpar. Agora, caso seja par, você vai fazer o quê? A média aritmética entre os elementos centrais. Ou seja, você vai dividir o total de elementos da sua amostra por 2, vai dividir o total de elementos da sua amostra por 2 e somar com 1, e depois somar os dois e dividir por 2. Nossa, que loucura! Falando assim, parece que não é tão simples, né? Mas é tranquilo, vocês vão ver. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Imagina que vocês têm essa distribuição aqui. Eu tenho essa distribuição, ó. Eu tenho os meus elementos 2, 3, 4 e 5. Qual é a frequência do elemento 2? 2 vezes ele aparece. Qual é a frequência do elemento 3? Ele aparece uma vez. Qual é a frequência do elemento 4? Ele aparece 3 vezes. E qual é a frequência do elemento 5? Ele está aparecendo 5 vezes. Então, o total que eu tenho é 11. Lembra que nós conseguimos calcular a frequência acumulada. Como é que a gente calcula a frequência acumulada? Aqui no caso vai ser 2, somamos 2 mais 1, 3, 3 mais 3 vai dar 6, e 6 mais 5 eu vou obter 11. Tá. Como que eu vou calcular a mediana? Ou seja, eu quero saber quais valores está acima ou abaixo. Primeiro passo é você saber o total de elementos da sua amostra. Concordam comigo? Olha aqui, ó. No caso, qual é o total de elementos da sua amostra? 11. 11 não é um número ímpar. Então, o que você vai fazer? Quando ele for ímpar, você vai virar aqui, ó, e vai fazer o seguinte cálculo. Você vai pegar o 11, somar mais 1 e vai dividir por 2. Ou seja, ele é o sexto termo. A sua mediana é o sexto termo da sua frequência. Mas espera aí, Leandro, como que eu vou calcular? Como é que eu vou saber que é o sexto termo? Por isso a importância da frequência acumulada. Ó, até aqui, quantos termos você tem? 2. Até aqui, 2 mais 1, quantos termos você tem? 3. 3 mais 3, quantos termos você tem aqui? 6. Você concorda comigo que o sexto termo está justamente aqui? Quem é o sexto termo? É o 4. Então, quem que é a sua mediana? Quem que está dividindo a sua amostra ao meio? O elemento 4. Então, a sua mediana é o 4. Puxa, eu não entendi, não ficou claro. Então, eu vou fazer isso de uma outra forma. Ao invés de escrever os dados aqui dessa forma, na forma de tabela, numa tabela de distribuição, vamos colocar eles da seguinte forma. Olha só, eu tenho quantas vezes o elemento 2? 2 vezes. Quantas vezes eu tenho o elemento 3? Uma vez. Quantas vezes eu tenho o elemento 4? 3 vezes. Lá. 1, 2, 3. Quantas vezes eu tenho o elemento 5? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Total eu tenho 11, não tem? Então eu vim aqui, ó. 11 mais 1 dividido por 2 dá 6. Sexto termo. Essa é a posição, ó. Como eles estão na forma crescente, eles estão distribuídos, isso aqui é um hall, concorda comigo? Então eu tenho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, que é o 4, ó.
Veja para você ver que esse aqui, ó, é a mediana. Ou seja, eu tenho 5 números, 5 elementos que estão abaixo do 4 e tenho 5 elementos que estão acima do 4. Isso é a mediana. Ela está dividindo ao meio, em partes iguais. Ok? Muito bem. Vamos fazer mais um outro exemplo? Olha aqui para vocês verem, ó. Agora nós temos aqui, ó. Nós temos essa distribuição de frequência, temos a frequência acumulada, e vejam que agora o total de elementos é par, é 22. Então eu tenho 22 elementos, que é um número par. Então aí como é que nós vamos calcular? Como ele é par, nós vamos fazer aqueles seguintes cálculos. Nós vamos dividir o 22 por 2 e vamos obter 11º termo. Vamos pegar o 22 por 2 somar mais 1, depois, né? Primeiro a gente divide 22 por 2 somar mais 1 e vamos ter o 12º termo. Ou seja, eu preciso saber qual o valor do elemento que está no 11ª posição e qual é o valor do elemento que está na 12ª posição. Pela frequência acumulada, ó, eu sei, ó, que até aqui eu tenho 11 termos. Se até aqui eu tenho 11 termos, quem que é o 11º termo? É o próprio 7. Se você tiver dúvida, basta você fazer o roll disso daqui que você consegue enxergar. E quem é o segundo termo? O 12º termo, ele não está aqui. Ele está aqui nessa posição, que no caso é o 8. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? A nossa mediana vai ser a mesma coisa que somar o 7 mais o 8 e dividir por 2. Ou seja, 7,5 é o nosso elemento, é a nossa mediana. Por quê? Eu não tenho 22 elementos? Tem, não tem? Então o que vai acontecer? Eu vou ter 11 elementos que estão abaixo de 7,5 e tenho 11 elementos que estão acima de 7,5. Tudo bem? Beleza. Agora, e quando a distribuição, e quando a nossa amostra estiver numa distribuição em classes? Como que eu vou calcular? Aí é um pouquinho mais tenso isso. Mas olha só. Quando a variável é contínua, o cálculo da mediana passa por dois momentos importantes. Primeiro, você vai calcular o n dividido por 2, ou seja, a sua amostra dividida por 2, sem se preocupar agora se o n é par ou ímpar. Você só vai fazer isso caso os dados forem discretos. Se for contínuo, você não vai preocupar se ela é par ou ímpar, não. Você vai localizar a classe correspondente à classe mediana com auxílio da frequência acumulada. E depois você vai usar essa formulazinha aqui muito louca. Nossa, que loucura é essa? Calma, calma, calma. É só você entender isso aqui. Vamos entender... vamos entender isso aqui. O que significa cada termo? Esse LMD significa limite inferior da classe mediana. Então, primeiro, você vai localizar cadê a classe mediana, onde que ela está. Quando você localizar a classe mediana, você vai calcular o limite inferior da classe mediana. Depois, você vai calcular o quê? Número de elementos da distribuição, que isso aqui você já tem, que é o n dividido por 2. Depois, nós vamos ter esse somatório de f aqui, é a frequência acumulada da classe anterior. Frequência acumulada da classe anterior. Mas anterior a quem? Anterior à classe mediana, que você vai ter encontrado. E por fim, nós temos o nosso H. Ó, temos o FMD, que é a frequência absoluta da classe mediana. E por fim, nós temos o nosso H, que é a amplitude da classe mediana. Leandro, eu vou ter que guardar tudo isso? Não. Num eventual trabalho, numa eventual prova, alguma coisa assim, você vai ter uma tabela com todas as fórmulas. Você não precisa memorizar isso não. Eu só quero que você saiba aplicar ela. Certo? Então vamos lá. Calcule a mediana para essa distribuição. Então eu tenho uma distribuição, ela está dividida em classes. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 classes. Tenho a frequência dos elementos dentro em cada intervalo de classe. Temos que um total de 35 elementos e temos a frequência acumulada de cada um dessas aqui. Vocês já viram isso em vídeos anteriores. Bom, então eu tenho que agora interpretar aquela fórmula lá e fazer os cálculos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu tenho n. O n não é 35? Beleza, é o total de elementos. Nós vamos pegar o 35 e vamos dividir por 2. 35 dividido por 2, eu vou obter 17,5. 17,5 está em qual frequência acumulada aqui? Está no acumulado. Até aqui, eu tenho 17,5 elementos aqui? Não, não tenho, então não está aqui. Quantos elementos eu tenho até aqui que foram acumulados até aqui? 14. 14, o 17,5 não está aqui no 14.
Entendeu? Só tenho os primeiros 14 elementos. Aqui, ó, nesse momento, eu tenho quantos elementos até aqui? Eu tenho 25 elementos. Então, o elemento, o 17,5, ele está justamente nessa classe aqui, ó. Ele está aqui dentro, ó, dentro dessa classe. Então, isso aqui é chamada de classe mediana. Classe mediana, que vai de 20, incluindo, e até o 25, excluindo ele. Então, aqui é minha classe mediana. Então, aqui, ó, quem que é o limite inferior da minha classe mediana? É o 20. Vocês entenderam? Então, olha lá, ó, o limite inferior da minha classe mediana é o 20. Qual que é a amplitude da minha classe? 25 menos 20 é 5. Nós já calculamos a amplitude. O que é isso daqui? Esse aqui, ó, é a frequência acumulada anterior à classe mediana. Qual que é a frequência acumulada aqui, ó? Essa aqui é a frequência acumulada da classe mediana. Qual é a frequência acumulada anterior? Anterior à classe mediana é 14. Você vai vir aqui e substituir por 14. O N você sabe que é o 35. E qual é a frequência da classe mediana? A frequência da classe mediana é o 11. Agora que você calculou, encontrou isso, você substitui naquela fórmula. Cuidado, qual é o erro mais comum? O erro mais comum que você pode cometer é justamente aqui, ó. É justamente aqui você querer só. A primeira coisa que você vai fazer, você vai resolver o parênteses, fazer essa conta, o resultado você vai multiplicar por 5, depois você vai dividir por 11 e, por fim, depois que você resolver tudo isso daqui, você soma com 20. Tudo bem? Não começa somando 20 com o restante, que é um erro gravíssimo. Então, o que é aqui, ó? Pegando 35, dividindo por 2, subtraindo de 14, multiplicando por 5 e dividindo por 11, eu vou obter 1,59. Somando esse 1,59 com 20, eu vou obter 21,59. E isso daqui é a minha mediana, ou seja, divido isso aqui ao meio. Ok, pessoal? Entenderam? Viram? Não é só treino. O lance aqui é você treinar. Ok? Moda. O que é uma moda? É uma medida de posição, a moda, e ela corresponde ao valor mais frequente em uma distribuição, ou seja, o que se repete o maior número de vezes. Quando os dados estão organizados em rol ou estão agrupados, a sua determinação é moleza, é muito fácil, constituindo apenas em observação. Agora, o problema é quando você tem os dados são contínuos ou estão distribuídos em intervalos de classe. É aí que nós temos um problema. Bom, mas vamos aqui pegar um exemplo. Determine a moda da distribuição. Eu tenho aqui, ó, o 145, 157, 159, 160, 161, 301. E eu tenho a frequência de cada um desses elementos aí. É fácil você observar aqui, ó. Qual que é o elemento que está mais se repetindo aqui? Observe. Observando aqui, você fala para mim, é o 11. Não é? Eu tenho 11 vezes a frequência aqui, 11 vezes quem? O 161. Então, qual que é a moda? A moda é 161. Por quê? Porque é o número que se repete, com maior frequência. Acabou. Exercício. Você é uma pessoa extremamente feliz. Concorda? Só que, é aquela história que eu falei. Só que quando você está trabalhando com dados em classes, você tem que usar essa forma que é chamada forma de Kisuber. O que você vai fazer? Que loucura que é isso? Isso aqui é um delta. Delta 1, delta 1, delta 2. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer o quê? Vamos identificar a classe modal por meio da maior frequência. Então você vai identificar qual é a classe modal. Aí, feito isso, você vai calcular a fórmula através disso aqui, ó, onde esse L é o limite inferior da classe modal. Depois que você identificou a classe, você vai calcular o limite inferior da classe modal. Vou ter esse ΔI, que é a diferença entre a frequência da classe modal e a imediatamente anterior. E o que é esse ΔI? Esse ΔI é a diferença entre a frequência da classe modal e a imediatamente posterior. E você vai multiplicar isso aí vezes o H, que é o quê? O que seria o H? Amplitude da classe modal. Beleza? Não vai ser difícil. Então vamos lá. Vamos calcular aqui um exemplo. Calcule a moda da distribuição a seguir usando a fórmula de Kisuber. Então eu tenho aqui os salários em dólares. Então aqui, quantas pessoas têm salários entre 80 e 180 dólares? 70 pessoas.
Quantas pessoas têm salário entre 180 e 280 dólares? 140 pessoas e assim vai indo. Bom, e aqui, ó, esse 420 aqui, ó, total no seu tracinho aqui, 420 é o somatório de todos esses aqui. Tudo bem? Então eu tenho 1, 2, 3 classes. Dentro dessas classes, 4 classes, qual que é a classe modal? Ou seja, qual que é a que mais está se repetindo? Não é o 150 aqui? Ou seja, então a classe modal é entre 280 e 380. Qual que é o limite inferior da classe modal? 280. Vocês concordam comigo? Então, beleza. Então, esse 150 aqui, ó, é a frequência da classe modal. Qual que é imediatamente anterior? É a 140. E qual que é imediatamente posterior? É a 60. Beleza? Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. L, que é o limite inferior, é igual a 280. O delta 1 é a frequência da classe modal menos a imediatamente anterior, 140, ou seja, eu vou obter 10. E o delta 2 é a frequência da classe modal menos a imediatamente posterior, que é 60, que vai dar 90. Como está aumentando de 100 em 100 aqui, ó, a amplitude da classe modal é 100. Feito isso, vocês substituem na fórmula. Opa, perdão. Vocês substituem na fórmula aqui, ó. E aquele mesmo lance. Primeiro, você vai deixar quieto. Você vai somar 10 com 90. Depois, que vai dar 100. Você vai multiplicar o 10 vezes 100, dividir pelo 100. E o resultado dessa conta você vai somar com 280. Ou seja, o 290 é justamente a moda. Ou seja, o que é o 290? É o salário que mais se repete aí. Ok? Bom, então é isso, moçada. Agora é pegar a apostila, fazer exercício e bons estudos para vocês. Até a próxima aula.